Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso bate-papo do pregão de 29 de agosto de 2012. Tivemos um pregão legal no dia de hoje, bacana, conseguimos boas operações na parte da manhã. O mercado cedeu forte, tivemos aí vários ativos caindo bem. Destaque aí para as blue chips, Vale, Gerdau, CSN, Usiminas, OGX caindo forte. Conseguimos boas operações. Destaque aí nas operações da CSN e da OGX. A Vale também deu uma excelente venda, só que a gente estava enrolado com a OGX e com a CSN, a gente acabou não aproveitando a Vale. Mas foi um dia muito bacana, uma manhã muito bacana. Várias pessoas estavam na operação da OGX, então parabéns a todos aí, Dário, enfim, todo mundo que estava no OGX junto comigo lá. Fizemos uma belíssima venda, conseguimos aí excelentes resultados na posição da OGX, justamente em função da consistência operacional que a gente conseguiu adquirir aí com o pessoal ao longo desse tempo todo no curso ao vivo. Entramos na hora certa, saímos na hora certa, gerenciamos risco, tudo isso sempre acaba trazendo consistência operacional, que é aquilo que a gente precisa para continuar evoluindo aí nas nossas operações, tá? O mercado fechou feio, a gente acabou acumulando uma queda aí de 1,78%, volume foi acima da média, fechamos abaixo de 57.630, que era um ponto importante para a gente, que era realmente algo que a gente não gostaria ou não poderia perder no dia de hoje. Acabamos perdendo, fechamos abaixo, e isso pode gerar aí um viés de baixa no mercado para os próximos dias. Exceto se amanhã a gente tiver um pregão de alta forte, recuperar e voltar para cima desse ponto, aí a gente consegue tentar se manter acima disso pelo menos na semana, tá? Mas não foi um bom fechamento, apesar de ser um bom dia, não foi um bom fechamento. A gente sempre gosta que o mercado suba, que o mercado desenvolva, porque todo mundo ganha, traz novos investidores para a bolsa, gera liquidez ao mercado, enfim. Na venda, na queda, poucas pessoas ganham, a gente ganha, mas não é todo mundo que ganha, não é todo mundo que opera vendido, enfim. Acaba sempre complicando um pouco a nossa vida. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui para isso, para aproveitar mesmo as oportunidades e as operações que acontecem. Vamos ver então, vamos lá. A gente tem aqui, então, na tela, Ibovespa diário, vocês estão visualizando minha tela. Tivemos, então, hoje aqui o mercado perdendo essa consolidação aqui. Deixa eu marcar para vocês este ponto. Nós perdemos, então, os 57.630, que era a mínima da consolidação. E agora a gente está voltando, ou pode voltar para essa consolidação maior que a gente veio traçando aqui ao longo dos últimos 2 meses. Tá? Então a gente consolidou aqui nessa faixa, deixa eu marcar para vocês aqui, tá certo? Depois de romper essa consolidação, a gente acabou fazendo uma outra zona de consolidação aqui, ó, tá? Que nós perdemos hoje. Então agora a gente pode voltar para essa zona anterior aqui e enrolar mais um pouco. Por isso que é tão importante que amanhã o mercado se recupere. Só que a gente não pode trabalhar com essa hipótese, porque pelo fechamento foi abaixo dos 57.630, a gente precisa recomendar venda para vocês em função do gráfico, em função do que a gente está visualizando. É claro que, como eu disse, a gente vai recomendar venda, mas a gente gostaria mesmo que as recomendações estivessem erradas e que o mercado recuperasse e voltasse para cima desses 57.630, porque seria muito legal, seria muito bom para a nossa bolsa se a gente conseguisse romper esses 60 mil pontos e fosse lá testar a máxima do ano, máxima histórica, enfim. Seria bacana se isso acontecesse, tá? A gente vem aqui, pessoal, se vocês olharem aqui no gráfico mensal, nós temos aqui uma máxima histórica, a gente testou aqui uma vez lá no ano de 2010, depois de novo lá em 2010, depois testamos de novo lá em 2010, aí a gente veio lá embaixo, corrigiu de novo, testou mais uma vez agora em 2012, comecinho em 2012, chegamos a fazer aí 68.969, a máxima é 73.920,
e depois a gente caiu de novo, tá? Então seria interessante a gente voltar a subir, seria interessante a gente fechar esse mês mais próximo dos 60 mil pontos, senão observem aqui no mensal que ele vai enrolar de novo, tá? Então não era isso que a gente gostaria, não era isso que a gente esperava aí para o fechamento do mês, tá? Então para amanhã é isso aí, a gente está esperando para amanhã um viés de baixa, o mercado pode ceder um pouco mais, principalmente se perder aqui esses 57 mil pontos. Por que 57 mil? Arredondei este fundo, essa mínima de hoje, que é 57,060, junto com este topo aqui, que é, na verdade, essa região, deixa eu tirar esse círculo daqui, aqui dos 56.943, tá? Então, ajustamos aqui, acabamos arredondando aí tudo para 57 mil pontos. Se por acaso, deixa eu limpar isso aqui, a gente perder 57 mil pontos, tem um monte de suporte. Tem suporte aqui em 56.678, aí depois tem de novo suporte aqui em 57.763. Depois nós temos lá em 55.490, enfim. E assim por diante, temos várias regiões de suporte aqui que podem complicar um pouco a nossa vida, deve voltar para essa consolidação grande que a gente vinha traçando. Por isso que a gente torce para que o mercado volte a subir amanhã, se recupere, mas não podemos trabalhar com essa hipótese, tá? Então vamos lá, mercado americano, índice Dow Jones, praticamente não movimentou no dia de hoje, tivemos aí um pregão absolutamente morno, abriu testando mínima, testou máxima, fechou no meio do caminho, não teve movimentação consistente o dia inteiro, então não rompeu máxima, não rompeu mínima, continuamos enrolados na semana, se perder esse 13.081, deve testar esse 13.027, e se romper esses 13.147, já encontra algum tipo de resistência aqui em 13.176. Então é uma zona de bastante enrolação, e pelo fechamento de hoje para amanhã a gente deve continuar enrolando. Apesar de que a agenda amanhã é uma agenda bastante pesada, vocês podem ver aqui, tem uma série de indicadores importantes sendo divulgados lá na União Europeia. Nós temos confiança do consumidor do setor de serviço às 6 da manhã, nós temos confiança do consumidor na zona do euro, nós temos confiança do consumidor da atividade econômica da zona do euro e a confiança dos executivos na indústria da zona do euro. Tudo sendo divulgado agora às 6 da manhã. E depois nós temos às 9h30, nós temos renda individual dos americanos, nós temos gastos do consumidor americano, nós temos média de gastos pessoais também lá nos Estados Unidos, e temos às 9h30 ainda a quantidade de pedidos de auxílio-desemprego, que é um índice usado para medir, é claro, o desemprego. Então temos uma agenda bastante pesada para amanhã. Tem também a confiança do consumidor na Inglaterra, tem a taxa de desemprego na Alemanha, enfim, tem uma série de indicadores amanhã, o que pode trazer mais movimentação aí para o nosso mercado. Vamos torcer para que realmente traga volatilidade para a gente conseguir aproveitar as operações. Tivemos no dia de hoje, então, aqui no nosso Ibovespa, vamos colocar no intraday, uma queda muito acentuada na abertura do pregão e depois disso uma consolidação, tá? Então a gente chegou a montar um pivô de alta, testou fundo, montamos aqui um pivô de alta e acabamos consolidando o restante do dia. Então na parte da tarde não tivemos nenhuma operação interessante, nenhuma operação bacana. Na parte da manhã a gente fez a OGX-P3, perdão, uma bela operação da OGX. A gente fez perdendo a mínima do dia. Nesse candle aqui ela já estava caindo forte. Ela veio lá dos 6,50 para os 6,20. Isso são 30 centavos, um papel de R$6. Então a gente já imaginou que poderia ser alguma notícia. O volume bem acima da média. A gente então fez uma venda nela quando ela perdeu essa mínima do dia aqui no 6,21. Tá? Então vamos arredondar aqui nos 5 minutos. Vendemos aqui no 6,21. E como o mercado estava muito volátil e ela estava também muito rápida, a gente resolveu zerar a posição já, 75% da posição, já zeramos aqui em 6,17. Tá? Então, garantindo aí parte da posição e conseguimos jogar o nosso stop, conseguimos uma folga, zerando 75% da posição, aqui para os 6,29.
Tá? Então esse ficou o nosso preço médio. E a gente colocou o stop justamente no preço médio, onde a gente não perderia nada caso ela voltasse para cá. Então vou repetir, vendemos aqui no 6,20, 6,21. Gerenciamos o risco aqui no 6,17, vendo aí 3, 4 centavos. E com isso conseguimos um preço médio de 6,29, onde nós colocamos nosso stop. Ela afundou, foi testar aqui a região dos 5,95 e a gente depois veio ajustando o stop sempre pelos candles de 15 minutos. Então, infelizmente, estopamos a posição. Aqui, deixa eu colocar de volta nos 15 minutos. Infelizmente, estopamos a posição aqui quando ela rompeu 6,10, tá? Então, infelizmente, aqui ela rompeu 6,10, foi lá, fez 6,11 e voltou a cair para fazer nova mínima. A gente acabou estopando a posição aqui nos 6,10, 6,11. Então fizemos aí 10 centavos, um papel de R$6, uma posição aí de 1,5%. Numa época difícil como essa, é um belo trade. Parabéns a todos que estavam na posição aí. A outra operação foi a operação da CSN, realizada pelo nosso moderador, nosso professor Bruno Guerra. Fez a venda aqui nos 10,28, gerenciou o risco dela aqui nos 10,22, neste ponto. Nesse momento já não tinha mais risco na posição, vocês estão vendo aqui os 5 minutos. O stop estava exatamente aqui nos 10,29, então arredondando como sempre 10,31, correndo aí 3 centavos de risco e ganhando aí 6 centavos com 50% da posição. Então, virtualmente não tinha mais risco algum. E o Guerra preferiu matar a posição toda aqui nos 10,11. Tá? Então, liquidou tudo, o que sobrou, os outros 50% aqui no 10,11. Fechando aí, na verdade, lá dos 10,28, foram 17 centavos. Tá? Então, bacana aí, 17 centavos. Isso é 1,6%, 1,7%, no caso de 10,30. Uma bela posição aí também na CSN. Tá? Então, bacana as duas operações realizadas no dia de hoje. Então vamos lá, recomendações para amanhã. Já falei das operações do dia, já falei das notícias. Vamos então passar para vocês as recomendações. Não temos muitas recomendações, tá, gente? Continuamos trabalhando com poucas recomendações, muito ativo consolidado, com baixo volume, difícil de operar, enfim. Vamos iniciar com compras, falando em Cielo, tá? Cielo 3. A gente recomendou ela ontem, inclusive para swing trade, deu certo a posição, rompeu hoje 60,50, deu para gerenciar risco, etc. Quem pegou para swing trade já coloca stop aqui em 59,82. E para amanhã, se por acaso ela romper aqui 61,24, ela fica bastante interessante. Tem vários alvos aqui, região de 62,47, 62,67. Aí depois nós temos lá 63,84 e 64,11. Tá? Então é isso que a gente vê na Cielo. Muito cuidado, ela já vai estar subindo aí há 3 dias, precisa de uma correção, e isso pode acontecer no começo do pregão. Então tomem cuidado na abertura, mas eu acho que ela pode dar um bom trade comprado, tem espaço para subir um pouco mais. Falando então de venda, nós temos a CSN, tá? Que foi a operação que eu acabei de mostrar para vocês. A CSN está muito interessante, uma vez que ela está fazendo aqui uma possível falha de topo. Tá? Aliás, já confirmou a falha de topo. Deixa eu marcar para vocês aqui. Nós temos então ela trabalhando aqui com uma falha de topo, rompeu hoje a linha média, o volume está acima da média também. E ela tem um ponto interessante aqui em 9,82, tá? A mínima do dia dela hoje é 9,85, ela tem um fundo anterior aqui em 9,82. Se perder esses 9,82, vai acabar sendo 8,0 em função do book. A gente passa a ter objetivo lá nos 9,54, depois os R$9, que é a mínima do ano, tá? Tá muito interessante então a CSN, vale a pena acompanhar. Cuidado, já cedeu bem aí nos últimos dias, viemos acumulando aí 5,5% de queda, depois mais 2,7%, mais 2,7%, mais 4,3%. Se vocês forem ver aí na semana, a gente acumula 9,5% de queda. Então ela pode recuperar um pouquinho, pode fazer um repique. Vamos olhar aqui os tempos menores. 60 minutos dela está um pouquinho esticado, pode corrigir. Então vamos falar assim, ó, se romper aqui 10,07,
ela deve corrigir um pouco, a gente esquece venda por enquanto, tá? Mas se perder esses 9,82, 9,80, ela pode continuar cedendo e vale a pena a gente acompanhar. A OGX, a gente vai recomendar ela em função do pregão que ela teve hoje. Acumulou aí 8,4% de queda, com volume acima da média. Ela pode ser interessante. Se perder aqui esses 5,90, passa a ter objetivo aqui na região dos 5,83, depois aqui dos 5,53, tá? Cuidado, notícia pode acontecer dela ir num dia e voltar tudo no outro, mas de qualquer forma, graficamente ela ficou interessante. Vocês podem observar, na semana ela deu um sinal de venda, então tá interessante, vale a pena acompanhar a OGX se perder esse 5,83, tá? Além da OGX, nós temos também o Itaú, código ITUB4, que teve também aí uma bela de uma queda hoje, acumulando 2,4%, o volume foi dentro da média, e no semanal ele tem um pequeno espaço para corrigir um pouco mais, tá? Possivelmente a gente pode pensar numa venda aqui no Itaú, até nessa região aqui, mais ou menos, deixa eu marcar o ponto exato para vocês, mais ou menos aqui, ó, tá? 31,25, talvez um pouco mais em cima aqui na região da média do semanal, 31,50, enfim, tem espaço para cair um pouquinho mais. Se por acaso perder a mínima de hoje, que é 32,53, alvo lá em R$32, depois aqui na região de 31,50, 31,20, enfim, essa região da média aqui. A última do dia, Brasil Foods, tá? BRFS 3, então tá aqui, pode ter montado uma pequena falha de topo, fez máxima, chegou a fechar acima, voltou tudo no dia de hoje, acumulou queda forte aí, 2,6%, volume acima da média, perdeu a linha média aqui também, e agora ela tem espaço para corrigir. Se perder esses 32,67, a gente passa a ter objetivo nela, primeiro em R$32, depois aqui nessa região das médias, mais ou menos aqui em 31,60, alguma coisa parecida com isso, tá? A gente está recomendando venda da Brasil Foods, em função dessa possível falha de topo com rompimento de linha média. Ela cedeu forte, fechou na mínima e ainda tem um pouco mais de espaço para corrigir, tá? Vamos dar uma olhadinha na BMF. Eu aproveito para lembrar a todos que o contrato de café agora com vencimento em setembro, ICFU 12, ele está chegando aí próximo do vencimento, e pessoal que tem esse contrato em carteira tem até sexta-feira, dia 31, para liquidar essa posição. Se não liquidar, corre o risco de ter que entregar o produto físico, entregar o saco de café mesmo. Então, tomem cuidado com isso. Quem tem posição tem que zerar até sexta-feira, e a gente já não está mais operando ele por segurança, tá? Então a liquidez já caiu bastante. Na XP a gente já bloqueou, já está bloqueado no HB, já está bloqueado no XP Pro, XP Mobile, enfim, está tudo bloqueado já esse contrato. E nós estamos trabalhando agora com ICFZ12, tá? O contrato de café arábica com vencimento em dezembro, perdão, tá? Então está aqui, contrato com vencimento em dezembro, consolidado, não tem muito o que falar, só se perder 210,70, mas como está longe, a gente vai ficar de fora. Contrato de milho, esse também é vencimento em setembro, mas vence lá no dia 15, então ainda tem um tempinho até lá, continua com volume bom, mas bastante consolidado. O boi gordo, que vence lá em outubro, BGI V12, como eu falei para vocês ontem, muito volátil, deu sinal de venda, voltou tudo, fechou lá em cima, não está dando para operar. A mesma coisa com o dólar, tá? Então também não está dando para operar o contrato de dólar, também está muito complicado. E o nosso mini índice hoje, ele acabou fechando aí, de certa forma, interessante, justamente em função da queda forte que a gente teve. E para amanhã, se perder 57,460, ele pode ficar interessante. Tem um monte de alvo aqui no meio da consolidação, 57,050, aí depois tem lá 56,409, enfim. Se perder a mínima de hoje, dá para vender sim, tem espaço para cair mais. Eu acho que pode ficar interessante. Vale a mesma análise do Ibovespa, tá? Então é isso aí, gente. É isso que eu tinha para mostrar para vocês no dia de hoje, no nosso bate-papo. Estamos encerrando aí. Queria convidar todos, como sempre, para participarem do nosso curso ao vivo durante o pregão. É só acessar lá nosso site, www.interinvesteeducacional.com.br, fazer o seu cadastro, que vocês vão ganhar aí 7 dias gratuitos
lá no nosso curso ao vivo durante o pregão. Para participar, então, é só fazer o cadastro. Vocês vão poder operar ao vivo, gratuitamente, por 7 dias, com toda a nossa equipe. Eu, Alessio Morini, Bruno Guerra, Dácio Alves, enfim, todo o pessoal da equipe da Interinvest aí, e mais todos os nossos alunos aí do Brasil inteiro, inclusive de fora do Brasil também, clientes da Rússia, clientes da Colômbia, enfim, pessoal aí, todo mundo operando ao vivo, todo mundo dando dicas, discutindo, tudo por áudio, tudo em tempo real, são todos os nossos convidados. A gente se vê amanhã, então, pontualmente, às 10 horas, lá no curso ao vivo. Um grande abraço, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.